Olá, diretores, pedagogos, agentes educacionais 2 e professoras do CELEM. Eu sou a Sara, técnica responsável pelo CELEM no Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre as orientações do CELEM 2019, já que iniciamos um novo ano letivo e temos uma nova instrução que rege o CELEM, então decidimos gravar esse vídeo e destacar alguns pontos que se fazem importantes nesse primeiro momento. Vou compartilhar com vocês agora os slides para que eu possa falar sobre cada um deles e no final eu vou disponibilizar o meu e-mail para que vocês entrem em contato caso tenham alguma dúvida. Então, nós temos aqui hoje o CELEM em Campo Mourão. 3 línguas estão sendo ofertadas neste momento: inglês, espanhol e Libras. O CELEM hoje, ele está sendo trabalhado nos seguintes municípios e escolas: em Araruna, no Colégio Princesa Isabel; Barbosa Ferraz, no Colégio de Ourilândia; Campina da Lagoa, no Alberto Santos Dumont; Campo Mourão, nos colégios Estadual de Campo Mourão, Marechal Rondon e Unidade Polo; Corumbataí do Sul, no Colégio Estadual de Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão, no Colégio Estadual do Campo, Gabriel II Scipione e Padre Antônio Vieira; Fênix, no Colégio Santo Inácio de Loyola; Iretama, no Colégio Estadual Aníbal Cury e no Colégio Estadual José Sarmento Filho; Luisiana, no Colégio Estadual Adalto da Silva Rocha; Mamborê, no Colégio Estadual do Campo São Luís Gonzaga; Nova Cantu, Colégio Estadual João Farias da Costa; Peabiru, nos colégios Olavo Bilac e 14 de Dezembro; Quinta do Sol, no Colégio Estadual São Judas Tadeu; e Roncador, no Colégio Estadual General Carneiro. Hoje nós temos, então, 19 escolas, 25 turmas, 8 professores QPMs, 6 professores PSS, aproximadamente 660 alunos matriculados em 21 turmas de LEM 1, que seria o primeiro ano, e 4 turmas de LEM 2, que seria o segundo ano. Como eu disse, nós vamos destacar alguns pontos importantes da Instrução 24 de 2017, que traz alguns critérios que fala sobre a implantação e funcionamento dos cursos do CELEM. O primeiro item que nós temos aqui, 1.2, para quem quiser acompanhar na instrução: o CELEM deverá estar integrado às instâncias pedagógicas e administrativas da instituição de ensino onde funciona. Eu acho bem pertinente a gente conversar um pouco sobre esse item, pois muitos professores relatam que, devido ao fato do CELEM acontecer no contraturno, nem sempre eles se sentem como partes da escola, porque não ficam sabendo dos recados, do funcionamento, das festividades, né? Então, acho bem interessante a gente dar atenção que o CELEM, apesar de ser um centro de línguas, ele tem que estar integrado às instâncias pedagógicas e administrativas da escola. Então, né, fica aqui uma solicitação para que os diretores, os pedagogos, né, acolham esses professores, os alunos com bastante carinho e façam com que eles se sintam parte integrante da escola. 3.2. A proposta pedagógica curricular para o ensino de línguas no CELEM deverá ser elaborada de acordo com a organização curricular específica de cada curso, definida pelo nível de proficiência, conforme descritores constantes nos anexos 2, 3 e 4 desta instrução, bem como com os conteúdos, abordagem teórico-metodológica, avaliação e atividades definidos pelo CELEM-DEB-CEED. Bom, sobre a PPC, o que eu tenho para dizer é que, como nós trabalhamos com língua estrangeira moderna, a PPC da matriz curricular e do CELEM para a escola que oferta pode ser elaborada juntas, porém com as suas especificidades, como os anexos que se apresentam aqui.
Então, nós temos aqui, né, o anexo 2 e o 4, o 2 referente ao inglês e ao espanhol e o 4 referente a Libras. O que nós temos aqui que difere das DCEs? Os objetivos, porque a língua estrangeira trabalhada na matriz curricular tem um objetivo cidadão, e já a língua estrangeira trabalhada no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas tem um objetivo de aperfeiçoamento linguístico, né? Então, essa é a diferença. E aí, o que ficaria diferente? Seriam os objetivos, porém, o conteúdo estruturante, o conteúdo básico seriam os mesmos, exceto para Libras, né, que não segue a DCE ou a DCOE de língua estrangeira moderna. Bom, continuando aqui, nós temos o item 4.2. Os cursos de línguas estrangeiras modernas serão organizados em LEM 1, LEM 2, LEM 3, conforme o anexo 2 dessa instrução. Na verdade, essa instrução 24 de 2017, ela é nova. E sendo assim, esses cursos, hoje chamados de LEM, eles estão sendo implantados desde o ano passado. Então, o ano passado nós finalizamos, né, o que seria o P2, que era o curso antigo de segundo ano, e a partir de agora que nós temos a oferta do LEM 1 e do LEM 2. Esse LEM 3 não corresponde aos cursos de inglês e espanhol, nem Libras, ele é somente para japonês e mandarim, que diz que o curso básico ele é constituído por 3 anos. Então, espanhol e inglês, 2 anos, sendo dividido nessas duas modalidades, LEM 1 e LEM 2. O curso de Libras, que seria a Língua Brasileira de Sinais, esse é um curso ofertado somente em um ano, portanto, Libras 1, nós não temos o 2. Item 4.5. Todos os cursos serão anuais, com carga horária de 160 horas aulas, distribuídos nos turnos regulares ou intermediários, de acordo com a opção da instituição de ensino e de maneira a proporcionar o melhor atendimento aos interessados. Bom, aqui nós temos um quadro com horário de funcionamento dividido em turnos, e eu só gostaria de ressaltar que o turno 4, intermediário tarde, o ano passado, com a orientação 035 de 2018, esse turno foi extinto. Então, hoje o turno 3, ele inicia às 12 horas e termina às 17h59. A partir daí já é turno 5, que é um noturno. Item 4.6. O início e término das aulas dos cursos deverão ser de acordo com o calendário escolar da instituição de ensino onde funciona o CELEM. Esse calendário, eu até solicito aqui, ó, que vocês poderiam enviar para mim até o dia 8 de março, um calendário específico do CELEM, onde ao lado de cada mês não precisa contar lá os dias letivos do mês, simplesmente dias letivos do CELEM. Então, o CELEM funciona lá às segundas e quartas e eu tenho 4 semanas, então eu teria 8 dias letivos do CELEM. Quando você tem um curso dividido em 2 dias, né, nós temos que somar lá que cada dia tem 2 horas aulas. Quando o curso está concentrado em um único dia da semana, 4 horas aulas. No final, o calendário tem que somar 160 horas aulas. Pode ser que seja preciso colocar aquela complementação de carga horária, que aí a escola pode distribuir da melhor forma possível, mas sempre em acordo também com o professor, porque o mesmo professor pode atender várias escolas, então é preciso que isso seja acordado com o professor o melhor dia para a reposição da carga horária. Item 5.1. Cada curso terá carga horária anual obrigatória de 160 horas aulas, né? Então, 4 horas por semana. 5.2. A carga horária semanal de todos os cursos será de 4 horas aulas de 50 minutos em 2 dias não consecutivos. Aqui a gente encontra, né, um impasse, porque muitas vezes nós temos o CELEM ofertado em escola do campo, de difícil acesso, e para o professor ir em 2 dias, né, se torna um pouco inviável. Às vezes, alunos que são, né, vêm do transporte público também. Então, a gente acaba concentrando em um único dia. Porém, é preciso que todos saibamos, estejamos, né, cientes
de que nós não estamos de acordo com a instrução, porque a instrução diz 2 dias não consecutivos. Temos também uma escola que atende quinta e sexta-feira, que também não é o ideal. Então já fica aí, né, essa sugestão para que para o próximo ano a gente possa repensar esses horários de uma forma a atender o que está posto aqui. Item 6, oferta e vagas para os cursos. Eu resumi, porque esse item 6 estava disposto, né, 6.1, 6.2, 6.3, então eu fiz um resumo aqui, onde diz que 70% das vagas sobre o número máximo de estudantes, que seria 30 alunos por turma, são vagas ofertadas para estudantes da rede pública. 10% a professores e funcionários da rede pública, da SED ou dos núcleos. E 20% das vagas ofertadas à comunidade. Aí alguém me pergunta assim, Sara, mas às vezes eu não tive, né, os 20% de vagas da comunidade. Então, essa sobra será destinada a aluno. Ah, eu não tive nenhum professor ou funcionário da escola interessado em fazer o CELEM. Esses 10% não podem ser ofertados para a comunidade. Ele também fica à disponibilidade para alunos da rede pública. 6.1.8. O turno noturno será destinado ao estudante trabalhador e ao adolescente com 14 anos de idade completo no ato da matrícula. Esse ano, nós tivemos um problema aqui referente a esse item, né? Muitas escolas trabalhavam com alunos até menores de 14 anos, mas com autorização dos pais. Mas esse ano isso foi barrado pela secretaria. Então, infelizmente, os alunos que estavam matriculados lá no SERI, que não tinha essa idade mínima de 14 anos, a turma não foi autorizada a sua abertura. Então, foi preciso fazer todo esse reajuste, né, pedir aí uma alteração na demanda, porque tivemos que mudar o turno, e aconteceu esse ano porque, né, houve toda essa mudança, essa reestruturação nos cursos, ok? 8.1. Para os cursos de LEM e Libras, as turmas deverão ser formadas com um mínimo de 20 e máximo 30 estudantes, sendo vetado o início das aulas para turmas que não estiverem em conformidade com essas condições, principalmente as turmas que estiverem com menos de 20 alunos. E as turmas que estão com mais de 30 alunos, porque muitas vezes a escola entende assim, como no CELEM é um curso que tem muita evasão, então nós vamos colocar mais alunos, um número maior. No entanto, quando há evasão, isso aqui tudo interfere nos índices da escola. Então, não vejo como vantagem a gente colocar lá 35, 40, 42 alunos, até porque se todos estiverem presentes, a sala de aula não, né, não comporta tudo isso para o professor trabalhar, dificulta bastante o trabalho, uma vez que, se é um centro de línguas, o número que está posto aqui na instrução é um número que o professor tem condições de dar um atendimento adequado, né, e de qualidade. Então, também, né, peço aos diretores para que fiquem atentos a essa questão, que não é vantagem matricular mais de 30 alunos e tem que ter um mínimo de 20 para que a gente possa dar continuidade ao trabalho nesse início de 2019. 8.7. O ingresso de novos estudantes em turmas do CELEM já iniciadas, em substituição de estudantes matriculados, poderá acontecer somente depois de decorridos 10%, 16 horas aulas da carga horária, e antes que o número de aulas dadas ultrapasse o limite de 20%, ou seja, 32 horas aulas, a contar do início do ano letivo definido em calendário escolar. Esse item aqui eu peço muita atenção do professor, do pedagogo, do agente educacional 2, que faz esse acompanhamento junto à secretaria. Então, hoje mesmo eu recebi uma ligação perguntando, Sara, eu não consigo alterar no sistema SERI, já tirar os alunos que não têm interesse e acrescentar novos alunos. Por quê? Porque nós não tivemos ainda a conclusão de 16 horas aulas. Então, depois que der uma semana de aula,
faça esse levantamento, né, de quem gostaria de permanecer no curso e quem não, exclui por erro a matrícula daquele aluno e já insere novos alunos até termos lá os 20%, que seria 32 horas aulas. Então, isso é uma informação muito importante que tem que acontecer agora no início do ano e, né, todos os responsáveis pelo SELEM têm que fazer esse acompanhamento. 11.1. No sistema Escola Web, deverão ser registrados todos os dados referentes à vida escolar dos estudantes matriculados nos cursos, bem como emitida a certificação. Então, aqui nós temos, né, mediante o RCO, todo o registro desse aluno. Nota, frequência, as avaliações, todos esses dados para que no final ele receba um certificado. Na instrução antiga, que era 10 de 2008, o primeiro e o segundo ano eles eram atrelados. Então, o aluno só recebia a certificação com a conclusão do segundo ano. Nessa nova instrução, a 24 de 2017, o LEM 1 e o LEM 2 não estão mais atrelados. Então, ao final da conclusão do primeiro ano, ao chegar à conclusão do primeiro ano, o aluno já recebe o seu certificado. Finalizou o segundo ano, recebe um outro certificado. 11.4. Os professores deverão utilizar o sistema de RCO, né, Registro de Classe Online, nas instituições de ensino onde esse sistema é utilizado, ou o livro Registro de Classe para aquela escola que ainda não trabalha com o RCO. 11.5. A equipe pedagógica da instituição de ensino deverá acompanhar periodicamente o preenchimento do registro de classe, observando o cumprimento às orientações do DEB-SED, inclusive rubricando o campo próprio para essa finalidade. Então, é muito importante que o pedagogo faça esse acompanhamento, né, junto ao livro do professor, o acompanhamento pedagógico, o acompanhamento do aluno, se o livro registro tem sido preenchido adequadamente, sempre em língua materna, em língua portuguesa, não pode ser escrito na língua que está sendo ensinada. Item 12, sobre as matrículas. O que deve constar na pasta do aluno na secretaria? Ficha de requerimento com os dados pessoais por curso pretendido, fotocópia da certidão de nascimento e ou do documento de identidade, fotocópia de comprovante de endereço, comprovante de conclusão dos estudos dos anos iniciais, né, do ensino fundamental 1, e se o aluno já estiver cursando o LEM 2, é preciso documento que comprove a conclusão do curso de LEM 1. 12.10. A matrícula ou rematrícula do SELEM deverá ser realizada concomitantemente ao período de matrícula escolar. Então, essa matrícula, essa divulgação, ela se dá toda no final do ano. Então, ali por outubro, novembro, já pode-se pensar na formação das turmas para um novo período, né, letivo, e aí já fazer a divulgação, passar nas salas, ver quem quer, definir o horário. Esse horário é sempre importante que vocês tenham essa conversa aqui comigo, porque como eu tenho uma visão geral do SELEM de todos os municípios, e nós não temos um professor específico para cada município, por exemplo, nós temos uma professora hoje que atende 3 municípios, então a gente precisa casar esses horários, dias da semana, para que o mesmo professor possa, né, atender. Então, isso tudo é feito no final do ano, junto com o período de matrícula da matriz curricular. 12.11. Ao cadastrar os estudantes no sistema Escola Web, a sua origem deverá ser informada no campo das observações, onde eu vou escrever lá se esse meu aluno é aluno da rede pública, se ele é professor, se ele é funcionário ou membro da comunidade. Por que é importante essa anotação? Porque futuramente a SED solicita um documento da escola com essa separação numérica, né? Eu preciso saber quantos alunos estão matriculados, por exemplo, na turma de LEM 1 do SELEM Espanhol, da escola X, que são alunos da rede pública, que são professores, funcionários ou membros da comunidade. Então, quando você faz essa observação já no ato da matrícula, depois, para o preenchimento da planilha, já se torna um trabalho mais fácil. 12.12.
É vetada a matrícula e frequência concomitantes em mais de um curso do Selem. Isso tem acontecido e agora como todos os dados têm sido casados, né, entre aquilo que a gente faz aqui na pasta do Selem com o SERI, eu acho meio arriscado a gente manter o aluno matriculado num curso de espanhol e ao mesmo tempo de inglês, ou Libras e espanhol. Então, né, que a escola esteja atenta aí às consequências que podem vir a acontecer caso esse dado seja cruzado e descobre-se que um aluno está frequentando 2 cursos ao mesmo tempo. 12.13. É vetada a matrícula e frequência de estudantes e ou interessados em cursos de LEM do Selem, nos quais já tenham sido certificados. Então, também nós tivemos caso, ano passado, de alunos que já haviam cursado espanhol, mas como a gente sabe que língua a gente aprende na prática, ele queria frequentar como ouvinte o curso, né, para treinar, para estar em contato com a língua. Então, isso também é proibido. Não é possível que esse aluno já concluinte frequente novas turmas do Selem. 12.14. É vetado o aproveitamento da carga horária da lei cursada na matriz curricular para matrícula em cursos do Selem. Então, por exemplo, nós temos a oferta da língua inglesa na matriz curricular e hoje a oferta, né, do Selem de inglês no Colégio Marechal Rondon. Aí um aluno ele quer fazer, mas ele já quer entrar no segundo ano, alegando que ele cursa inglês na matriz curricular. Então, de acordo com essa instrução, não é possível esse aproveitamento de carga horária. 12.15. Fica garantida a conclusão do curso iniciado no Selem ao estudante que se desvincular da rede pública estadual de ensino. Ou seja, por exemplo, alunos que estão no terceiro ano cursando o primeiro ano do Selem. Aí ele conclui o ensino médio e ele quer continuar, né, o segundo ano do curso que ele estava fazendo no ano anterior. Então, é garantida essa conclusão do curso como membro da comunidade daí. 18. A instituição de ensino deverá providenciar a recuperação de estudos dos conteúdos para estudantes que ingressarem posterior na turma. Como eu disse, nós temos até a 32ª hora aula para inserir novos estudantes interessados nas vagas daqueles alunos que não querem cursar. Mas o professor, a equipe pedagógica tem que garantir, né, esse aluno toda essa recuperação desse estudo que ele perdeu, porque querendo ou não, são 30 dias de aula. Então, esse acompanhamento do pedagogo junto com o professor é bem interessante que tudo isso fique registrado, documentado de que o aluno recebeu essa orientação, seja por meio de uma ata ou até mesmo das atividades que o aluno fez, montar uma pasta, um portfólio que garanta essa recuperação de estudos para o aluno que inicia posterior. 15.16. É vetada a aprovação por conselho de classe aos estudantes de cursos do Selem. Então, esse é um outro item que foi modificado nessa nova instrução. Antes, o professor do Selem precisava participar de todos os conselhos de classe e ainda, né, havia essa aprovação por conselho de classe do aluno do Selem. Hoje, não mais. O aluno tem lá uma frequência mínima de 75% e uma nota, né, com média 60, para que ele alcance ao longo de 4 bimestres ou 3 trimestres. E o aluno, então, não passa pela aprovação do conselho de classe. Ou ele é aprovado ou ele é reprovado. Item 16, documentação dos cursos do Selem. Então, ao longo do ano, quais são os documentos, né, que o pessoal da secretaria ali precisa estar bem atento? Calendário específico para as turmas do Selem, não é o mesmo calendário da matriz curricular, é um calendário com horas, aulas e dias letivos, de acordo com as 160 horas ano. Um formulário de levantamento de matrícula inicial por instituição de ensino. Esse formulário, todos os anos, nós aqui do NRE, nós encaminhamos esse formulário. Não é interessante que se use formulário de anos anteriores, porque sempre tem uma ou outra modificação. Nesse formulário, quais são os erros mais comuns que nós encontramos? Quando você preenche o cabeçalho com o município, o nome da instituição, a língua que você oferta, né, e o município,
não é colocado lá o código, e isso é uma informação muito importante nessas planilhas, nesses formulários. Então, toda vez que colocar o nome do município, código, né? O nome do colégio, código. O núcleo regional, código. Não pode esquecer dessa informação. Além disso, essas planilhas, esses formulários, eles são todos numéricos. Então, não tem como eu colocar num número que seria zero, um hífen, né? O tracinho. Sempre números. Não tem nada a preencher? Zero. Ok? Então, essa é uma informação que a gente sempre tem que fazer o retorno dessas planilhas, porque ela tem que estar 100% preenchida, com data, com assinatura, com carimbo, e todo ano a gente manda isso para preenchimento em Excel, ok? Próximo formulário é da relação de estudantes matriculados, como eu disse, para saber quantos são alunos da rede pública, quantos são membros da comunidade, quantos são funcionários e professores. Formulário de levantamento do resultado final por instituição, para a gente saber quantos alunos foram matriculados, reprovados, aprovados, desistentes e transferidos, né? Então, isso provavelmente a gente já encaminha agora ali por março, abril, referente ao ano de 2018. Ofício de ampliação, manutenção ou redução de demanda, que é o ofício onde vocês solicitam a turma ali por outubro, novembro, para o próximo ano letivo. Ficha de requerimento de matrícula e rematrícula, que fica na pasta do aluno. Livro registro de classe ou registro de classe online. Livro ata para as reuniões que são feitas no CELEM com alunos ou professores ou comunidade. E o livro de controle de entrega de certificados, porque todo certificado que sai ele tem que ser registrado em livro próprio. Item 16.3. A documentação individual do estudante dos cursos do CELEM deverá ficar arquivada em pasta individual, compondo um arquivo da turma no qual está matriculado. Então, lá na Secretaria da Escola, é interessante que se tenha um arquivo com esses dados, né, essas pastas do CELEM, bem identificados, em caso de uma vistoria, alguma verificação em loco. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atribuições de todos aqueles que participam e são responsáveis pelo funcionamento do CELEM. Então, nós vamos começar aqui com a atribuição do técnico do NRE. Seja eu ou outra pessoa que estiver aqui, né, é importante que se tenha esse conhecimento legal do papel e função de cada um. Então, aqui é meu papel cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como as orientações definidas pela CED, né, onde uma web como essa que nós estamos fazendo tem essa finalidade, esse objetivo de orientar. Orientar as instituições de ensino quanto aos procedimentos para implantação, encerramento, adequação de demanda e funcionamento dos cursos. Integrar a comissão verificadora designada por ato administrativo da chefia do núcleo para proceder à verificação em loco, isso quando solicitado a CED ou em caso de alguma denúncia de ouvidoria. Orientar a elaboração da PPC, do PTD, do calendário e dos formulários de levantamento. Essas orientações, né, não com professores, mas com o agente educacional, a gente faz geralmente via e-mail. Já com os professores, a gente tem uma ou duas formações por ano para tratar de assuntos, né, como os referenciais teóricos, as diretrizes curriculares, o plano de trabalho docente. Orientar e acompanhar o trabalho da equipe pedagógica no que se refere às práticas desenvolvidas pelos professores, seus registros e hora atividade. Então, sempre que os professores têm dúvida, pedagogo, né, pode entrar em contato, porque a gente tem essa obrigação de acompanhar e orientar conforme as necessidades da escola. E manter atualizado o fluxo de informações mediante esses formulários e planilhas entre o CELEM, o DEB, a CED, o NRE e a instituição de ensino. Então, a gente casa, né, as informações para que todos esses órgãos tenham conhecimento. As atribuições da direção e direção auxiliar da instituição de ensino. Também cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como as orientações definidas pelo CELEM, muitas vezes pela secretaria. Orientar e acompanhar o funcionamento dos cursos, o processo de matrícula e o processo de emissão e certificação, e emissão de certificados.
Então, é importante que o diretor faça todo esse acompanhamento, pois tudo que sai, né, da escola sai com a assinatura do diretor. Então, sempre é interessante fazer a verificação, a correção, nunca assinar um documento sem ler, né, essas questões desses dados numéricos, fazer a conta ali, a soma, para ver se tudo que foi informado ali bate com o número de matriculados, para não acontecer de vir com erro e ter que refazer tudo isso. Solicitar a junção ou fechamento das turmas quando estiverem nas condições dispostas nos subitens 8.1 e 8.2 da instrução 24 de 2017, que é quando não atende, né, o número mínimo ou máximo de alunos. Informar ao NRE via ofício qual é o planejamento de demanda para o ano seguinte. Então, esse repensar dias da semana, horário, turno, sempre, né, em contato com a comunidade escolar, com os alunos, o professor. Garantir a integração do SELEM com as demais atividades da instituição de ensino. Então, eu vou ter lá uma noite da poesia, né? Então, convidar o SELEM para que faça parte desse evento da escola, uma festa junina, né? Enfim, tantos outros eventos que a escola proporciona. Garantir a participação dos professores do SELEM em reuniões e encontros promovidos pela instituição de ensino, NRE e CED. Na instituição de ensino, vocês têm aí os horários específicos, né, de vocês. Já no NRE, quando a gente propor uma formação, auxiliar o professor, né, que muitas vezes tem aula nesse dia, nessa troca de horário, nessa reposição de aula, para que o professor possa participar das formações continuadas. Analisar as situações de evasão, repetência e outras relacionadas ao ensino e aprendizagem com a equipe pedagógica e o professor do curso. Querendo ou não, o número de alunos evadidos do SELEM tem um impacto grande na escola, né? Então, fazer esse acompanhamento não só das turmas, né, do regular, mas do SELEM também. E conferir os dados e informações disponibilizadas antes de assinar as planilhas e os formulários solicitados pela secretaria, como eu já havia comentado. As atribuições da equipe pedagógica da instituição de ensino que fica lá responsável pelo SELEM. Geralmente tem um pedagogo na escola que é o responsável pelo SELEM. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais também. Orientar e acompanhar o funcionamento dos cursos, o trabalho dos professores, o processo de ensino e aprendizagem, a execução e o cumprimento integral do calendário, o horário de funcionamento do SELEM, a frequência dos estudantes, adotando as medidas necessárias e ainda o preenchimento do RCO. Auxiliar na divulgação dos cursos para os alunos, professores e funcionários da instituição de ensino. Então, muitas vezes, professores e funcionários da instituição não sabem que eles têm vaga garantida para que eles possam estudar no SELEM, né? Então, quando tiver uma reunião, alguma coisa assim, colocar isso como pauta de discussão ou de divulgação. Analisar junto à direção e professor do SELEM as situações de evasão, repetência e outras relacionadas, está escrito realizadas, mas é relacionadas à aprendizagem. Verificar periodicamente o RCO, bem como vistá-lo e dar o feedback ao professor. Incentivar e participar da elaboração de projetos, feiras, festivais culturais e outros eventos que a instituição de ensino promove e o SELEM deve participar também. Em relação ao agente educacional 2, quais seriam então as suas atribuições? Organizar a documentação dos cursos do SELEM e manter atualizados os registros, o fluxo de informações entre secretaria, professor e pedagogo, e organizar as documentações nas pastas dos alunos em arquivo próprio. Emitir a certificação dos estudantes concluintes, responsabilizar-se pela entrega e registro em livro próprio, acompanhar o número de matriculados no início dos cursos e providenciar a inclusão de novos estudantes em substituição aos desistentes, quando as faltas forem consecutivas e em número superior a 10% e inferior a 20% da carga horária total do curso, como nós já explicamos em slides anteriores, né? Então, esse acompanhamento do pessoal da secretaria é muito importante, né? Houve um caso, quando a gente ainda tinha o livro Registro de Classe,
onde o próprio professor anotou ali à mão, né, o número da chamada de 2 alunos que iniciaram o curso. Não foi impresso nenhum espelho novo ao longo do ano inteiro, e depois nós descobrimos que um aluno que já havia desistido estava recebendo ali a presença ao longo do curso, enquanto o outro que cursava não tinha presença. E isso gerou depois um transtorno muito grande quando o aluno veio buscar o certificado, que também não foi entregue dentro de um prazo adequado. O aluno foi, né, procurar a escola 2 anos depois, né, para pegar esse certificado, e descobriu-se toda essa situação onde ele, né, estava lá como aluno desistente do curso. Então, assim, houve um desconforto ali para a gente organizar toda essa situação, porque eram muitos responsáveis, né, que negligenciaram ali toda uma situação. Então, esse acompanhamento da secretaria, do pedagogo, do professor, tem que estar sempre ali em consonância para que não aconteçam situações como essa. Preencher e entregar documentação, planilhas e formulários solicitados pelo núcleo, né, se responsabilizando também pela conferência de dados antes de enviar a documentação. Então, essas seriam as atribuições do agente educacional 2. E agora, então, as atribuições do professor. Cumprir também as disposições legais, bem como as orientações definidas para o CELEM, ministrar suas aulas e desenvolver um trabalho condizente com as diretrizes curriculares de língua estrangeira moderna, com a PPC e demais referenciais teóricos metodológicos definidos pela Secretaria, acompanhar a formação e a composição das turmas de acordo com as matrículas, acompanhar o número de matriculados no início dos cursos e informar a Secretaria sobre a possibilidade de inclusão de novos estudantes, informar a direção, pedagogo e secretaria sobre a situação das turmas em relação ao número de estudantes que não esteja compatível, né, com o item 8.1, frequência dos estudantes ou em caso de matrículas não ativas, participar das discussões sobre a elaboração da PPC e elaborar uma PPC específica para o CELEM, que, como eu disse, não precisa ser uma PPC específica para o CELEM, mas desde que dentro da PPC de língua estrangeira moderna, né, tenha lá as suas especificidades, tais como os objetivos de um curso ofertado num centro de línguas. E elaborar o plano de trabalho docente, indicando metodologias adequadas às necessidades de ensino e em consonância também com a diretriz curricular de língua estrangeira moderna. Ainda como atribuições do professor, nós temos registrar em língua portuguesa, né, tudo aquilo que é pertinente ao aluno no RCO, como avaliação, frequência e conteúdos, oportunizar recuperação de conteúdos aos estudantes matriculados em substituição aos desistentes, também já comentamos isso anteriormente, analisar com a direção e pedagogo situações de evasão, repetência e dificuldades de aprendizagem, uma vez que esse aluno não é aprovado por conselho de classe, então todas essas medidas pedagógicas devem ser tomadas ao longo do ano. Elaborar atividades e materiais didático-pedagógicos, considerando as necessidades de aprendizagem, como música, jogos, um filme, né, alguma coisa que venha a complementar, né, os materiais já disponibilizados. Participar, quando convocado, de encontros e reuniões de formação continuada, promovida pela secretaria, pelo núcleo ou pela instituição de ensino. Elaborar projetos para eventos do CELEM, como feiras, festivais culturais, aulas de campo e outros, que proporcionem o intercâmbio entre povo, comunidade e estudantes. Bom, pensando nesse último item, que é uma atribuição do professor, no entanto, é atribuição também dos demais responsáveis pelo CELEM, né, enquanto acompanhar, orientar e auxiliar, nós temos aqui uma proposição de um trabalho mais formal para esse ano de 2019, já que na escola muitas vezes esses trabalhos acontecem, mas isso não chega, né, até a secretaria de uma forma
com divulgação mesmo, né? Então, a gente já sabe que acontece, só que agora nós vamos pedir uma formalização disso. Então, do CELEM para a comunidade. Um projeto desenvolvido pelas turmas do CELEM, em parceria com todos os responsáveis, mas agora um projeto de forma escrita, onde nós tenhamos lá o título, a justificativa, o objetivo, a metodologia, quais os recursos, um cronograma ao longo do ano, né, de como essas atividades foram desenvolvidas e os resultados com fotos e referências. A entrega desse projeto ficaria para 31/10, então, do início do ano agora, concomitante com todas as aulas, né, o professor pode pensar uma atividade que ele já desenvolve e formalizar isso com essa entrega até dia 31 de outubro. Enviar convite para o NRE, o que significa isso? Então, vamos supor que o professor vai trabalhar lá um projeto com um país específico. Então, o espanhol pegou lá o Paraguai, por exemplo. E aí trabalhou lá a culinária, as vestimentas, a cultura daquele determinado país, e ele vai fazer um festival para concluir tudo aquilo que foi trabalhado ao longo do ano. Então, enviar o convite, né, para mim aqui, enquanto técnica do NRE, para a chefia, para que a gente possa ir até a escola, prestigiar esse momento e auxiliar nessa divulgação depois na conclusão do projeto. O tema fica livre, porque, como eu disse, cada escola já tem isso, já trabalha, né, de repente até em algum evento que a escola promove. Então, o tema fica livre, seja sobre algum país, sobre reciclagem, água, alguma data comemorativa de algum país específico, né? Algumas escolas trabalharam aí em 2018 o Halloween, o Dia de los Muertos, então fica a critério de cada professor pensar e planejar com as suas turmas uma atividade que terá formalização em forma de projeto, que terá a sua apresentação em alguma data comemorativa da escola ou um evento exclusivo para o CELEM, né, para que tenha essa conclusão. E qual o objetivo de tudo isso? Dar visibilidade ao curso, principalmente para a comunidade escolar e a comunidade do município, porque, como eu disse, muitos professores que estão dentro da escola não sabem que tem a sua vaga garantida para estudar, né, no curso do CELEM. Então, a ideia é essa mesmo, a divulgação, fortalecimento das turmas, para que para o próximo ano, né, nós consigamos aumentar aquele número de 19 turmas, de repente, para 29 turmas. Então, é importante esse trabalho, essa parceria de toda a comunidade escolar. Bom, aqui está o meu contato, né, o e-mail lencmourão@gmail.com, o telefone 3518-2776, que é o meu ramal, e eu, né, gostaria que vocês entrassem em contato, caso tenham alguma dúvida, caso tenham, né, alguma situação que vocês queiram me perguntar, explanar. A instrução eu vou encaminhar por e-mail para que todos tenham ela na íntegra, façam a leitura, sempre consultem quando necessário. E é isso. Estou aqui à disposição. Desejo a todos, a todas, um excelente ano letivo, um ano de muita força, dedicação, principalmente criatividade, porque a gente tem que estar na sala todos os dias inovando as nossas metodologias. E pensando ainda que o CELEM é um curso extra e que a gente tem que estar sempre trabalhando na manutenção desses alunos, na diminuição dessa evasão. Então, me coloco mais uma vez à disposição, seja técnico ou pedagógico, para quando vocês precisarem. Obrigada.